palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 1: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o Senhor disse: vá e diga a este povo, amém e amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Esse é um texto importante para nós hoje. Olhar para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus, olhar que Deus, tudo está debaixo da sua vontade, do seu propósito. Deus não perde a rédea de nada. Ele é o Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Nós não sabemos o amanhã, mas Ele sabe. E Isaías aqui, ele está exaltando e glorificando essa grandeza de Deus. Por quê? Texto muito claro. Isaías foi um profeta que profetizou durante muitos anos, durante muitos reinados, e aqui ele está no reinado de Uzias. O livro de Isaías é um livro extenso. Ele é considerado um profeta maior, porque sua extensão literária é grande, 66 capítulos. Ele é o profeta messiânico. Não existe nenhum profeta do Antigo Testamento que falou mais da glória e da vinda do Messias, ou seja, de Cristo, como o profeta Isaías falou de maneira abundante sobre o servo, sobre o sofredor, sobre o Cristo que iria nascer, Isaías 9, por exemplo. Enfim, todo o texto de Isaías está fundamentado, primeiro, numa realidade que ele está vivendo, e segundo, numa esperança que ele está proclamando, que é Cristo. A realidade é dura, é difícil, mas a esperança traz para nós uma âncora. A esperança, obviamente, para Isaías, é a esperança cristológica, a esperança do Messias, a esperança do ungido, a esperança daquele que em si compõe nele as 3 pontas
que vem revelar o Pai através das suas palavras. O texto de Isaías está justamente dentro do ano 740 antes de Cristo. Isaías está vivendo um momento de prosperidade econômica, porque o governo de Uzias foi um governo longo. Ele governou, ou ele reinou 52 anos. É muito tempo, é bastante tempo. E ele estabeleceu vários fundamentos estruturais na nação, de todos os ângulos sociais, econômicos, fronteiriços, enfim. E o reinado de Uzias foi um reinado próspero, foi um reinado onde as pessoas estavam economicamente muito bem. Todavia, Uzias, ele ultrapassou um limite que ele não deveria ultrapassar. Dentro da estrutura do governo de Deus, nós temos que entender que o governo de Deus, a autoridade que Deus estabelece, são autoridades múltiplas. Deus estabelece primeiro a autoridade, obviamente, na casa. Existe uma autoridade na família, autoridade, pai, mãe, filho. Você não pode mudar essa ordem de autoridade. Existe a autoridade também estrutural, a autoridade política. Deus estabeleceu isso como regramento para mim e para você viver num mundo, por exemplo, Brasil, mais de 220 milhões de pessoas, tem que haver uma estrutura de exocia, de autoridade, né? E Deus estabeleceu a autoridade na qual Ele é a suprema autoridade entre todos. Quando alguém quis usurpar essa autoridade de Deus, por exemplo, Satanás, Deus o expulsou. Então, Deus trabalha com bolsões, com estruturas de autoridades, e dentro de cada uma delas existem limites aonde nós temos que obedecer. Uzias foi um rei próspero. Uzias foi uma pessoa na qual Isaías tinha acesso ao seu palácio. Alguns dizem que Isaías era parente de Uzias. Alguém diz que Isaías era um profeta também palaciano, do palácio. E a Bíblia mostra para nós de maneira muito clara que dentro da estrutura do Antigo Testamento, Deus, Ele levantou sacerdotes que eram aquelas pessoas que estavam diante de Deus e diante dos homens, intercedendo. O sacerdote tinha uma função clara no Antigo Testamento. Fazia os sacrifícios, entrava no lugar santíssimo, fazia os sacrifícios de expiação contra o pecado do povo. O sacerdote foi estabelecido por Deus e o primeiro foi Arão. E depois desse sacerdócio, obviamente que existe o reinado. Começou então o rei através de Saul. O rei era o braço político extensional de Deus, enquanto o sacerdote era a esfera religiosa de Deus para o povo. As coisas tinham que ficar muito claras. O rei não poderia estar entrando na esfera sacerdotal, como sacerdote não poderia estar entrando na esfera do reinado, a não ser quando ele tivesse que chamar a atenção do rei. Mas Deus levanta então os nabus, Deus levanta os profetas, e os profetas do Antigo Testamento, tanto profetas maiores que têm os livros maiores, como os profetas menores, como Zacarias, Malaquias, Jonas e por aí vai. Todos eles tinham uma única função. Qual era a função de um nabu, de um profeta? Era trazer o povo de volta ao pacto do Sinai, ao pacto que Deus fez com eles,
ao pacto que Deus estabeleceu no Monte Sinai com toda a nação. Deus fez uma aliança com a nação. Deus deu regramento claríssimo para aquela nação. E uma das regras, os 10 mandamentos, ou o decálogo, e sobre ele existe então várias outras, principalmente nos livros, já começando em Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos. Nós temos ali várias regras de condutas sociais, como é que nós devemos viver em comunidade, como é que nós devemos respeitar o próximo, o outro, como é que nós devemos adorar a Deus e viver sobre o estigma da sua presença no lar, na nossa casa, como é que nós devemos celebrar a Deus através dos aspectos pedagógicos, tipo as festas que existiam, a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, ou a festa de Pentecostes. Então, tudo isso Deus usava para que as pessoas tivessem uma consciência da deidade, ou da glória de Deus, ou do entendimento maior, que tudo Deus está acima de todas as coisas. Então, esse tripé entre sacerdote, rei e profeta estava muito delineado, muito claro na época de Isaías. Agora, o rei Uzias, que o Isaías aqui está falando, ele ultrapassa limites. E quando nós também ultrapassamos limites, quando está estabelecido limites para mim e para você, como cristãos, como servo de Deus, e a gente não presta atenção nas placas que Deus coloca no nosso caminho, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode seguir, isso aqui você não pode seguir. Quando a gente vai quebrando as regras, vai quebrando os protocolos divinos, obviamente que tem uma consequência. O Uzias aqui era o rei, ele viveu e reinou numa época de muita prosperidade, mas ele achou que poderia, como rei, entrar, por exemplo, no lugar santo dos santos, onde só poderia entrar o sacerdote. Ele cismou naquilo. Ele disse: por que eu, sendo rei, não posso entrar aí? Por que só pode entrar o sacerdote? Ele não se contentou com aquilo que Deus deu para ele, um reinado, imagina, longuíssimo, de 52 anos governando uma nação, mas ele queria também sacrificar, e a Bíblia diz que ele, como rei, autoridade, ele entra no lugar santo, e a Bíblia diz que quando ele coloca o pé dele naquele lugar, Deus o julga, sai uma lepra na testa dele. 80 sacerdotes arrancaram à força o rei e o tiraram dali, e obviamente já colocaram no lugar onde ficam os leprosos, e a lepra tomou aquele rei, e a lepra o matou. E a lepra no Antigo Testamento também é um sinal de equívoco, de pecado. E então Isaías está agora escrevendo e dizendo, no ano da morte do rei Uzias, 740, ele está agora descrevendo uma experiência dele. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, olha só o que diz o profeta: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Parece que Uzias, na qual Isaías conhecia bem, dava um certo conforto para Isaías e para toda a nação. E agora, com a sua falta de limite em entrar no lugar do sacerdote, ele morre, e o rei está morto. Seu filho vai governar na dinastia no seu lugar, vai ser trágico depois. E Isaías, ele corre para o templo, ele tem uma visão. E essa visão é justamente essa que nós precisamos ter. A visão de um Deus que é maior do que qualquer governo, ou qualquer estrutura, ou qualquer ideologia, ou qualquer palavra que nós podemos falar. O rei, o Senhor,
que está assentado como soberano, e que os moradores da terra, depois se der a gente vai ler, são para ele considerado como nada, como gafanhotos. O texto começa a falar para nós que o rei morreu, e depois que o rei morre, Uzias tem uma experiência com Deus. Às vezes precisa morrer alguma coisa em nós para que nós possamos de fato perceber quem é que manda nesse mundo, quem é que dá a última palavra neste mundo. Para Isaías, que era o profeta, o rei Uzias teve que morrer. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, depois eu vi. É uma experiência pessoal, não foi vocês, não foi ninguém me falou, ninguém me contou, ninguém me disse nada. Eu vi. O que tu viu, Isaías? Eu vi o Senhor. Senhor, Adonai, quer dizer, aquele que domina sobre todas as coisas, em majestade e em poder. Eu vou repetir: Senhor, Adonai, é aquele que domina sobre todas as coisas. Você crê que Deus domina sobre todas as coisas? Você crê que Deus domina sobre a sua família? Você crê que Deus domina sobre esta igreja? Você crê que Deus domina sobre o estado de Santa Catarina? Você crê que Deus domina sobre o Brasil ou não? O Isaías, ele disse no ano que morreu o rei Uzias, às vezes tem que morrer muita coisa dentro de nós. As nossas opiniões mofadas, o nosso orgulho, as nossas vaidades, a nossa visão pequena da realidade, a nossa visão pequena de tempo. Às vezes tem que morrer muita coisa dentro de nós, tem que necrosar, para que a gente possa então perceber na nossa fragilidade humana que o único que é poderoso, soberano, que pode mudar as circunstâncias é somente Deus. Deus. E o Isaías, ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa questão da dramaticidade da visão, da experiência que ele tem com Deus. Obviamente que depois você vai ler os outros 66 capítulos de Isaías, você vai ver que Isaías passou muito trabalho, Isaías passou muita dificuldade. Deus mandou ele pregar para um povo que não queria ouvir, como também Jeremias. Isaías denunciou o pecado do povo, Isaías denunciou a fragilidade humana, e alguns estudiosos até dizem que Isaías foi tão incisivo na sua palavra, na sua pregação, naquilo que ele estava falando, que ele foi cerrado ao meio no reinado de Manassés. Que Hebreus, quando fala no capítulo 11 sobre os heróis da fé, quando cita que alguns foram cerrados, talvez está falando do profeta messiânico, do profeta Isaías. E o profeta Isaías fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi então o Senhor. Então, ele está aqui em duas esferas: a esfera humana, um rei humano; a esfera divina, um rei eterno. O rei eterno não morre, o rei eterno não mofa, o rei eterno ninguém pode usurpar o poder dele. O rei eterno é soberano em todas as coisas. O rei eterno manda. O rei eterno não muda. O rei eterno é eterno. O rei eterno é imutável. Ele vai reinar para sempre. Sempre será rei. Mas o rei humano não. O rei humano morre. O rei humano é frágil. O rei humano é homem. O rei humano é pecador. O rei humano tem decisões equivocadas.
O rei humano, ele pode errar como errou Uzias. Logo, Isaías está começando a perceber que, obviamente, como um cidadão da terra, ele tem que fazer aquilo que demanda. Você vai olhar, por exemplo, o profeta, como nós também, como cidadãos do Brasil, nós temos também as nossas estruturas, deveres e direitos, como hoje nós vamos votar, como temos que ser pessoas justas, como temos que ser pessoas que vivemos nessa aldeia global de 7 bilhões de pessoas em justiça, somos cidadãos dessa terra, Deus não nos fez robô, não somos ETs, temos compromissos, temos direitos, temos deveres, temos escolhas, tudo isso é normal, faz parte, mas nós não somos só cidadão da terra, nós somos cidadão do céu. A nossa pátria eterna não é só o Brasil é uma pátria transitória, nós estamos ausentes aqui nessa nação, nós estamos passando por ela, mas a verdadeira pátria na qual nós fincamos os nossos espigões e vamos habitar para sempre é a pátria celestial. Aqui nós temos que testemunhar de Deus, aqui nós temos que levantar a bandeira do Senhor. Aqui o mundo tem que ver a igreja como a igreja militante, que milita a causa do reino. A igreja, ela é militante, triunfante e invisível, óbvio. Militante porque ela milita, ela luta a causa do reino de Deus. Ela luta por justiça, ela luta por integridade. Ela é a igreja que milita, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo. As pessoas devem olhar a igreja e perceber a glória de Deus na igreja, a igreja que é santa, a igreja que é o povo de Deus, a igreja que é o corpo de Deus, a igreja que deve dar testemunho para o mundo. Mas a igreja não é só um militante, a igreja é triunfante, ela triunfa sobre principados e potestades. Ela triunfa sobre o mal, ela é vencedora porque Cristo venceu por ela. E a igreja, ela está espalhada pelo mundo todo. Para quê? Para testemunhar a glória de Deus. Para quê? Para arrancar e trazer do céu, aquilo que já está aqui, o reino de Deus, que é o reino da justiça. Então, Isaías, ele vê o Senhor assentado sobre um trono. Me chama a atenção isso, porque ao mesmo tempo que está descambando as coisas no campo social, no campo político, o rei morre, imagina, depois de 52 anos, as pessoas estão apavoradas, o que vai acontecer com o futuro, como é que vai ser agora, meu Deus do céu, o rei Uzias morreu, como é que vai ser o nosso futuro? O que vai acontecer amanhã? O Isaías, ele corre para o templo, como nós estamos no templo aqui também. E o Isaías, ele percebe uma coisa que nós devemos perceber também. Aliás, irmãos, você sabe que o Brasil, o Cabral chegou aqui em 1500. Já chegou e teve a missa com Coimbra. Em 1557, o Brasil, os huguenotes vêm para o Brasil. Os huguenotes são os crentes da França, que vêm aqui evangelizar o Brasil. Em 1557, o primeiro culto é realizado por eles, na Baía de Guanabara. Eles pregam o Salmo 27,4, que eu sempre habite na casa do Senhor. Eles são martirizados, alguns deles, até tem um monumento lá na praia, na ilha de Guanabara, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Depois de lá, o Evangelho
veio para o Brasil através de várias igrejas, como igreja luterana, presbiteriana, batista. Primeiro vem a sociedade bíblica, a Bíblia primeiro chega no Brasil, primeiro do que qualquer outra igreja. Primeiro chega a Bíblia no Brasil. João Ferreira de Almeida, aquele português, traduz a Bíblia para o português. Ele morre e alguém depois continua o restante. E a Bíblia vem chegando no Brasil quando Napoleão está invadindo a Europa e os portugueses estão vindo para o Brasil. A Bíblia chega também aqui, primeiro do que qualquer igreja. E o Brasil é marcado por essa presença cristã, seja do lado católico, criando hospitais, criando escola, criando estrutura, seja do lado protestante, evangelizando, pregando o evangelho, criando estruturas também. Em 1911, chega aqui o movimento pentecostal, Daniel Bergman, com Gunnar Vink, com Franciscon e com todas essas pessoas, que estabelecem, a partir do norte do país para cá, o pentecostalismo, que lambe o Brasil, né? E que não só o Brasil, mas o mundo, né? Depois de 100 e poucos anos, da Rua Azusa, de 1906, 9, né? Com William Seymour, até hoje, o movimento pentecostal tem se espalhado como onda pelo mundo, pelos países emergentes, aquilo que a gente chama de sul global, a Ásia, África e América Latina. O movimento pentecostal, ele tem crescido, ele tem levado muitas pessoas a confessar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, né? E o Brasil, ele também parte desse princípio que Deus deve ser o soberano no nosso coração, que Deus deve ser o soberano na nossa família, que Deus deve ser o soberano na nossa vida. E o rei Uzias, ele está aqui assentado, ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, e Deus não está descabelado. O rei Uzias morreu, as pessoas estão indecisas, o profeta Isaías vai para o templo, ele tem a visão. E qual é a visão dele? Não é Deus puxando o cabelo dele, dizendo: e agora como é que vai ser? O Uzias morreu porque desobedeceu a minha ordem, agora como é que eu vou consertar tudo isso? Não, Deus, ele está sereno, ele está assentado, ele é o soberano, ele tem tudo debaixo das suas mãos, ele tem tudo debaixo da sua autoridade, ele conhece todas as coisas, ele conhece a minha vida e a tua vida, ele está com a mão dele sobre essa nação Brasil. Deus está assentado no alto e sublime trono. Ele é o Deus que nos guarda, ele é o Deus que nos livra. Logo, eu e você, como cidadãos brasileiros, devemos fazer a nossa parte, mas como cidadão do céu, devemos confiar em Deus mais do que em homens. Você entendeu o que eu falei, irmãos? Eu não estou aqui pregando uma pregação política, eu estou aqui pregando uma pregação bíblica. Eu e você, como cidadão dessa terra, devemos fazer aquilo que nós, como cidadão, temos que fazer. Agora, eu e você, como cidadão do céu, devemos confiar em Deus mais do que em homens. O Uzias passou, o Manassés passou, o Acais, rei, passou, todos os reis passaram, mas Deus continuou sendo sempre o mesmo Deus, e sempre vai continuar soberano. A última palavra para você e para mim, a última palavra não é de político, não é de médico, não é de professor, não é de você mesmo, não é de ninguém. A última palavra pertence a Deus. E ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Irmãos, eu já vou encerrar. E olha só, enquanto aqui embaixo
o rei morreu, tem funeral, tem um monte de coisa, desestabilidade econômica, social, política. Lá no alto, o outro rei que é soberano, como é que ele está? Vivaz, soberano, sentado no trono, e mais, olha só o que o texto diz: no alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchia o templo. O Deus que enche tudo que ele criou, enchia o templo. Não é o templo humano, o templo celestial. Isso aqui é uma visão, não é da terra, é do céu. Enchia o templo. Olha só o que diz a Bíblia: serafins estavam por cima dele. Ele é servido por anjos. O Senhor que nós estamos adorando aqui nessa manhã, esse Senhor que nós estamos adorando aqui no momento decisório do ponto de vista histórico da nação do Brasil, polarizada, com marcas de ódio, de perseguição, enfim, de tanta coisa, nesse turbulinho chamado Brasil, esse Deus que está aqui, a Bíblia diz que Ele está assentado, e a Bíblia fala para nós algo inimaginável. Se Deus não revela, a gente nunca vai saber que ao redor do trono de Deus tem serafins. É a única vez que aparece na Bíblia esse nome, anjos serafins. A Bíblia diz que serafins, o ministério angelical em toda a Bíblia, a gente vê desde o Antigo até no Novo Testamento, anjos a serviço de Deus, anjos a serviço do Eterno. E não são poucos anjos, não. Hebreus fala que são milhões de milhares de anjos que estão a serviço de Deus. E esses anjos, diante de Deus, diante do Rei Eterno, diante daquele que preside o mundo, diante daquele que governa todas as coisas, até mesmo a minha vida, até mesmo os animais deste mundo, tudo, como Deus falou para Jó. Deus disse para Jó, quando Jó quis reclamar com Deus: ô Jó, foi tu que criou o 7 estrelas. Ô Jó, é tu que alimenta a cabra montesa lá naquele monte onde nem homem vai. Sou eu que alimento, Jó. É Deus que sustenta todas as coisas. E agora o Isaías está falando que anjos estão adorando ao Senhor. Eles estão declarando ao Senhor aquilo que a teologia chama de Trihagnion. 3 vezes Hagnion, 3 vezes santo. Eles estão cantando a santidade de Deus. O texto diz para nós: serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto. Claro, serafins é uma criatura, ele não tem a mesma essência de Deus. Deus é Deus eterno, ele tem que cobrir o rosto por causa da glória de Deus, por causa da majestade de Deus, porque Deus é grande, Deus ele é eterno. Deus, ele criou todas as coisas fora dele, ele transcende tudo que você pode imaginar. Ele é um Deus transcendente, ao mesmo tempo ele é um Deus imanente, ele transcende, ele está fora do mundo que ele criou. O mundo, segundo Isaías, para Deus é o escabelo dos seus pés, é como eu colocar o meu pé no banquinho. Esse é o mundo para Deus. Deus criou o mundo fora dele. O mundo não é a mesma matéria de Deus, não tem a mesma essência, ninguém tem a mesma essência de Deus, a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então os anjos também foram criados por Deus, assim como o homem foi criado por Deus, assim como todas as coisas foram criadas por Deus. E agora, nesse processo de rei humano que morre e de rei eterno que não morre, os anjos estão adorando a Deus. E como é que eles adoram a Deus? Eles têm 6 asas, 2 cobriam o rosto, reverência, glória de Deus,
Você se lembra quando Deus apareceu para Moisés? Lá no Monte Sinai? A primeira coisa que Moisés viu que era Deus, ele cobriu o seu rosto, por causa da glória de Deus. Você se lembra quando Deus falou para Moisés, fala para o povo, não ultrapassar essa faixa aqui, só tu sobe o Monte Sinai. E o Moisés subiu o Monte Sinai. E Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E quando Moisés desceu, o rosto de Moisés estava com a glória de Deus de maneira diminuta, ao ponto que as pessoas não poderiam olhar para Moisés. Tamanho era a glória de Deus em Moisés, e o povo não poderia olhar para Moisés e disseram: Moisés, nós não conseguimos te enxergar, coloca um véu. Então, o Deus que nós servimos é grande. Os anjos, lá no templo do Senhor no céu, estavam adorando ao Senhor, 6 asas, 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés, sinal de inferioridade, porque só existe um que é grande. Se os anjos se sentem inferior a Deus, quem é o homem para se sentir superior a qualquer coisa? Quem é o homem para dizer que pode resolver os problemas desse Brasil? Quem é o homem para achar-se superior sobre todas as coisas, se o próprio anjo reconhece a sua inferioridade diante de Deus? Logo, eu e você devemos também nos sentir inferiores, humilhados diante da glória de Deus, e só tem um caminho, que é o caminho de Jesus Cristo, para a gente vencer todas as coisas. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Nada. Ninguém pode fazer. E com as outras últimas 2 asas, eles voavam, porque quando Deus dá uma ordem, os anjos têm que cumprir, e é sempre a favor dos santos. Por isso, ângelos, eles vêm entregar mensagens em prol do reino de Deus, pela autoridade de Deus. E eles começavam a clamar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus está separado deste mundo pecaminoso. Nós não podemos misturar Deus com este mundo. É um grande equívoco bíblico teológico. Deus é o Senhor deste mundo. Eu não posso misturar Deus com este mundo. A santidade de Deus, Isaías, em qualquer outro texto, Isaías vai falar isso, que ele é o santo de Israel. A santidade de Deus é a expressão inequívoca que Deus está separado deste mundo pecaminoso. Quando eu digo mundo pecaminoso, é o mundo sistemático, o sistema do mundo. João vai dizer: o mundo jaz no maligno. João vai dizer: aquele que ama o mundo. Que mundo? O mundo sistemático, o mundo de esquemas. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando eles cantam a santidade de Deus, eles estão dizendo que Deus é majestoso, que Deus é grande, mas que Deus está separado deste mundo pecaminoso. E esse mundo pecaminoso só tem um caminho, que é se arrepender e voltar para Ele, senão esse mundo pecaminoso vai ser julgado por Ele. Então, quando o Isaías vê os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Kadosh, Kadosh, Adonai é o Senhor, a Bíblia diz uma coisa interessante, e aqui eu vou encerrar. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Está falando da glória de Deus e também da ira de Deus. Então disse eu: a igreja tem que fazer essa revisão. Você que é a igreja tem que fazer essa revisão. Uma vez que eu vejo Deus, eu tenho que me ver. Uma vez que eu vejo a glória de Deus, uma vez que eu conheço o Eterno, eu tenho que me
perceber. O apóstolo Paulo na ceia falou isso. Antes de você pegar o pão, você deve fazer uma autoavaliação, você deve se perceber. Examinar, pois, a si mesmo o homem. Depois pega o pão. Aquilo ali é o sacrifício do Deus eterno para nos salvar. Examinar é anacrino. É igual uma peneira, que você peneira a farinha, os grãos você joga fora e a farinha fina você usa. Então a gente tem que examinar o nosso coração e ver se não tem alguns grãos, algumas raízes de amargura, alguma coisa dentro da nossa alma que nós precisamos colocar diante do eterno, que nós precisamos confessar a Deus, que nós precisamos dizer: Deus, eu acho que eu passei dos limites nessa política brasileira. Deus, eu acho que sei lá o que está acontecendo. Acho que nós temos que fazer uma avaliação. Você pode dizer assim: mas aí você está querendo falar o quê? Estou querendo falar o que a Bíblia está dizendo. Não estou aqui discutindo política. Se você quiser discutir política depois comigo, ou conversar sobre política, depois você tem que conversar, não tem problema nenhum. Eu estou indo em vários programas de TV falando sobre política, como cientista político, conversando, discutindo e tudo mais dentro dos limites bíblicos. O que eu estou falando aqui é coisa bíblica. O Isaías, quando viu a santidade de Deus, o Isaías, quando viu que o Uzias morreu e agora entrou um parafuso, um caos social, o Isaías, então, que é profeta, ele corre para o templo, ele tem uma visão, e a visão dele é a visão mais maravilhosa que tem, que deve permear a minha mente e a sua mente também. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua sendo Deus na minha vida, e aquilo que Deus tem para você, homem nenhum pode arrancar, irmão. Aquilo que Deus tem para a igreja, ninguém pode fazer. Aliás, Jesus já disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É por isso que existe 2000 anos de igreja. A igreja enfrentou o Império Romano, a igreja enfrentou o Nero, a igreja enfrentou Diocleciano, a igreja enfrentou os ditadores, a igreja enfrentou o Mao Tse Tung na China comunista, quando ele achou que a igreja tinha morrido, porque a ideia dele era eliminar os cristãos na China. Quando ele morreu, a igreja subterrânea da China cresceu, é a maior igreja do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos líderes da igreja chinesa, irmão Yun, que escreveu o livro O Homem do Céu. E ele falou para nós, como é que a igreja de Deus cresceu num sistema duro? Porque Deus é soberano sobre a igreja. Então aqui, quando eu vejo a glória de Deus, eu tenho que me ver. Ele viu a glória de Deus, e a glória de Deus é como um espelho. Quanto mais longe você ficar de um espelho, menos você se percebe. Quanto mais longe você ficar do espelho, menos você se percebe. Quando você se aproxima do espelho, bem aproximado, você começa a perceber que aqui tem cabelo branco na minha barba, tem algumas ruguinhas aqui. Você vai se percebendo, porque o espelho vai revelando quem você é. Quando você se aproxima de Deus e vê a glória de Deus, Deus vai revelando quem você é. E você vai compreendendo que Ele é tão grande e eu sou miserável. Por isso que o Isaías, que é um profeta, ele não é um pagão, ele não é um crente de banco, ele é um homem que serve a Deus. Quando ele vê a glória de Deus, ele diz o seguinte, assim, olha só o que ele diz: o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, ai de mim. Isso aqui é uma confissão profética. Ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Olha só, o Rei, o Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que não perde uma guerra. Ai de mim. Porque se você for no capítulo anterior, você vai ver que ele fala vários ais. Vários ais, quer ver? Ele diz assim, o primeiro ai, no capítulo 5, não precisa abrir. Ai dos que ajuntam casas e mais casas,
reúne para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar, ou seja, a injustiça social. Eu tenho 30 casas e ninguém tem uma. Isaías aqui está condenando isso. E depois ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade, ou seja, o pecado dessa geração é maior do que a adoração deles para Deus. Eles têm tempo para tudo, tem tempo para ir no Rock in Rio, tem tempo para qualquer coisa, mas nunca tem tempo para vir na igreja, nunca tem tempo para dobrar os seus joelhos e adorar a Deus. O Isaías está dizendo: ai dos que puxam para si iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Ele diz também: ai dos que chamam, vê se não é o Brasil hoje, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ou seja, aquilo que é mal eu estou chamando de bem, e aquilo que é bem eu estou dizendo isso é mal. Exemplo: a pessoa casa virgem, o mundo vai dizer: isso aí é mal, essa pessoa está atrasada. Mas a Bíblia vai dizer: isso aí é um bem, porque o sexo tem que estar dentro do casamento. E enfim, tantas outras coisas. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, que acham que são muito sábios. E agora Isaías está dizendo: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei da Glória. O texto encerra dizendo que quando a gente se confessa, quando a gente reconhece o nosso pecado, eu tenho uma lista de pecados aqui, mas eu não vou citar, desde pecados veniais, pecados sociais, pecados políticos, pecados, enfim. Quando a gente não reconhece isso, a gente é julgado por Deus. A gente pensa que é o homem que vai julgar. Deus usa o homem para julgar. Quando Deus falou para a igreja de Atos dos Apóstolos que vocês devem ir pregar o Evangelho, Atos 1:8, você deve pregar o Evangelho tanto em Samaria, você deve pregar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Passou Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só em Atos 8:1 é que eles obedeceram a voz de Deus. Como é que eles obedeceram a voz de Deus? Porque Deus usa instrumentos humanos, às vezes, para falar conosco. Então, a partir dali, eles começaram a pregar o Evangelho e o mundo foi mudado pelo poder de Deus. Então, quando a gente se confessa, quando a igreja se confessa, quando a gente reconhece que a gente é pecador, quando a gente reconhece que nós não compactuamos com corrupção, com pecado, com injustiça, com tramóia, quando a gente, como igreja, denuncia as coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus, quando a gente, como igreja, denuncia a mazela do pecado, seja o pecado social, espiritual, eclesiológico, Estado, quando a gente reconhece, como Isaías reconheceu, Deus vem ao nosso encontro, Deus vem ao encontro da família, Deus vem ao encontro da igreja, Deus vem ao encontro do Brasil. E aí Deus vem e sara essa nação. Aí Deus vem e cura esse país. O que aconteceu com Isaías? Ele reconheceu: ai de mim, eu sou um pecador, e eu habito no meio de pessoas, ou uma nação que também é pecadora. Então ele reconhece, ele se confessa, e Deus então agora vai perdoar ele. Deus perdoa Isaías, pega uma brasa de tenaz, coloca nos seus lábios, Isaías fica purificado. E aí então Deus pergunta aquilo que ele pergunta para mim e para você: quem há de ir por nós? Deus não está falando com anjos aqui, Deus não está falando com nenhum anjo dizendo quem é que há de ir por nós. A Trindade está falando aqui, porque tem a mesma essência, os três. Quem há de ir por nós? Isaías se levantou e agora, purificado do seu pecado, agora reconhecendo que ele é humano, finito, reconhecendo que ele não pode
confiar no braço humano, reconhecendo que ele, como cidadão humano, tem que fazer a parte dele, mas reconhecendo, acima de tudo, que Deus está dirigindo a vida dele, controlando a família dele, a história dele. Ele diz então: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus envia Isaías para ser uma bênção nos lugares que ele foi. Assim é comigo e com você. Deus quer nos enviar no ano de 2023 para eu e você ser uma bênção. Direitos e deveres, obviamente, nós vamos ter que ter, mas a nossa pátria celestial é essa que tem que dominar a minha e a tua vida, o meu coração e o teu coração. Como disse o apóstolo Paulo: buscai as coisas que são lá de cima e não somente as coisas que são aqui de baixo. Vamos colocar em pé, irmãos? Queria chamar o conjunto.